Hoje a gente vai conversar sobre um dos livros, para não dizer que é o livro mais difícil, mas pelo menos um dos mais difíceis um dos livros mais difíceis do C.S. Lewis. E eu não vou só fazer uma resenha aqui, mas eu também vim ajudar vocês nessa jornada que vai ser a leitura desse livro, porque é um livro que vale muito a pena a leitura, mas tem alguns truques, não são truques, mas algumas dicas que vão te ajudar a fazer com que essa leitura seja um pouco mais fácil. Então eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, vídeo de resenha dessa vez. Uma resenha que eu prometi pra vocês que eu ia trazer aqui, eu falei disso lá na minha outra rede, né, no Insta. Eu tava fazendo alguns comentários sobre esse livro lá no meu Insta e eu vi que muita gente ficou interessada em ler, ficou em dúvidas, porque já ouviu muitas coisas sobre esse livro. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, a maioria das coisas que vocês escutaram sobre esse livro é verdade, porque realmente é um livro bem difícil de ler, mas eu garanto que vale a pena. E o meu intuito com esse vídeo aqui é não só falar sobre o que eu achei de Abolição do Homem, o que eu gostei, o que eu não gostei, enfim, mas também trazer algumas dicas para que vocês possam ler esse livro, não passando pelo mesmo perrengue que eu passei. No final do livro eu entendi um pouco mais da lógica do livro, então eu quero trazer essa lógica para vocês aqui, para então vocês conseguirem fazer essa leitura e fluir melhor. Não garanto que vai ser super simples, porque realmente é um livro difícil, sim, já vou começar a resenha desse jeito, mas é um livro que vale a pena, então vai por mim. Se você quer ter uma leitura desafiadora esse ano, essa aqui é uma ótima escolha. Vamos começar do começo, né? Eu tô querendo ler esse livro já desde 2021, mais ou menos, foi quando eu comecei a ler, me interessar por ler C.S. Lewis, né? Eu só fui ler C.S. Lewis pela primeira vez em 2023, mas em 2021 eu descobri C.S. Lewis além de As Crônicas de Nárnia, descobri que tinha vários livros dele e queria ler Cristianismo Puro e Simples, A Abolição do Homem foi um deles, tem um outro que é Deus no Banco dos Réus e O Problema da Dor. São 4 livros que me interessaram bastante e eu estou lendo eles aos poucos. Eu já li Cristianismo Puro e Simples, li Os Quatro Amores e essa aqui é a minha terceira leitura do C.S. Lewis. E assim, disparado, foi a minha leitura mais desafiadora. Vocês vão sempre ouvir falar que os livros do C.S. Lewis são livros difíceis. E assim, no meu ranking, Cristianismo Puro e Simples até agora tá o mais fácil. Depois Os Quatro Amores, esse aqui tá em terceiro na questão de facilidade. Então esse aqui realmente ele é o mais difícil. Os Quatro Amores ele não é um livro difícil, mas ele tem um cunho mais filosófico. Então em alguns momentos eu me senti um pouco perdida nele. Esse aqui, ele tem um cunho filosófico, mas ao mesmo tempo ele tem outras questões que fazem com que realmente seja uma leitura difícil. Eu até tava conversando sobre isso com algumas pessoas que me mandaram mensagem no Insta e muita gente falou a mesma coisa. Parece que as palavras estão fora de ordem, parece que não tem uma coesão. É uma coisa uma escrita muito particular, assim, do Lewis, sabe? Eu acho que a questão da forma como ele escreve dificulta bastante a nossa interpretação. Mas, assim, como eu falei, é um livro que vale a pena. Essa edição que eu tenho aqui, ela é publicada pela editora Thomas Nelson, é uma edição especial em capa dura, tá? Com detalhes em relevo na capa e toda uma diagramação muito bonita, tá, gente? Tem a folha de guarda vermelha, a diagramação do texto também é bem confortável, bem bonita. Os inícios de capítulo tem umas frases, assim, umas coisas. Eu achei o livro em si muito bonito. Eu acho que é uma das edições mais bonitas dessa coleção do C.S. Lewis. Eu tenho outros livros, né? Mas essa aqui, pra mim, eu acho que é a edição mais bonita. Eu acho que a capa é bonita, o livro todo é muito bonito. Ele foi publicado originalmente em 1943, mas eu diria que ele é um livro extremamente atual, porque parece que você tá lendo o que ele tá falando aqui, parece que você tá lendo, assim, o que ele narra no livro, o que ele expõe em questões de conceitos do que a humanidade está fazendo, é como se você estivesse nos dias de hoje, assim, é um livro realmente muito atual. A grande questão desse livro aqui é o debate sobre questões de valores morais, a questão da distorção dos valores. Eu acho que essa questão de valores morais, valores relativos e afins é uma questão muito presente em todas as obras do Lewis. No livro do Cristianismo Puro e Simples eu vi isso, eu senti um pouco disso também nos Quatro Amores. Então eu vejo que é uma questão muito forte pro Lewis e ele debate isso em vários livros, mas esse aqui eu acho que é um ponto principal. A questão da relativização de valores, né? E o livro ele é dividido em 3 capítulos basicamente, mais o apêndice e notas finais. E o primeiro capítulo chama-se Homem Sem Peito, depois o capítulo 2 é o Caminho e o terceiro capítulo é a Abolição do Homem. E o apêndice ele vai falar de exemplos do tal, que eu vou explicar depois pra vocês melhor o que significa. Esse é um livro, gente, de 125 páginas, mais ou menos, tá? Mas assim, eu diria que você lê na prática mesmo umas 90. Nem sei se tudo isso. Porque as últimas páginas, como são apêndice, depois que você entende o que é tudo do que está no apêndice, você não precisa ficar em todas as partes. É bom, porque eu acho que é explicativo,
E eu vou explicar mais sobre isso no final do vídeo. Mas assim, o livro em si, eu acho que o grande conceito do livro está nessas primeiras 90 páginas aí, que são os 3 capítulos iniciais. E o primeiro capítulo, ele vai explicar todo o conceito do livro, e ele fala um pouco sobre um determinado livro, que ele não expõe qual é o nome do livro para não expor os autores, nem mesmo ele cita o nome dos autores. E aí ele chama esse livro de livro verde, e ele se refere aos autores desse livro como Gaio e Tito, e ele vai usar esse livro de referência para trazer alguns debates e algumas pontuações importantes. E basicamente, gente, ele vai falar muito sobre a questão da educação, do quanto às vezes a questão da educação ela é um pouco tendenciosa em relação a direcionar algumas coisas para que haja uma interpretação única. Então não se dá muita margem para aquele pensamento diferente, mas sim, tipo assim, estou impondo essa situação aqui que vai levar a um entendimento único, sabe? E ele põe isso em questão das bases da educação, e isso sim, gente, como eu falei, é um livro de 1943. O quanto que a gente vê isso na sociedade atual, o quanto que a gente vê essa doutrinação, não só na escola, mas em outros ambientes, do quanto as coisas estão sendo direcionadas para que haja uma única interpretação de que isso é a verdade. E aí, gente, basicamente, ele vai passar o livro inteiro debatendo essas questões e trazendo alguns pontos para poder falar sobre essa questão do debate da humanidade em relação da busca pela verdade. E nessa busca incessante pela verdade, muitas vezes é aí que o homem acaba culminando, né, na abolição do homem. E aí eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês poderem entender um pouquinho do que eu quero dizer com isso. Vou ler um trechinho para vocês que tá na página 30 e diz assim: criamos os homens sem peitos e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos os castrados que sejam frutíferos. Eu achei isso aqui tão forte, foi acho que a minha segunda marcação nesse livro todo, assim, eu achei isso muito forte. Porque o grande debate que ele traz nesse primeiro capítulo, né, é essa questão de que, assim, você quer descobrir a verdade, você critica a verdade, você diz que a verdade não é bem a verdade, e aí o que você critica, você exige, sabe? Você tá exigindo algo que você mesmo está criticando. E é o que a sociedade hoje em dia faz em muitos momentos, a gente vê isso em vários momentos. A gente diz que alguma coisa não tem nada a ver, mas quando determinada pessoa tem uma atitude que é reflexo dessa falta, dessa cobrança de algo que, na verdade, seria saudável pelos valores universais e morais que a gente conhece, a gente se expande, a gente fala assim, nossa, mas como o fulano teve determinada atitude? Porque, né, tirou-se o valor universal, o valor que é o correto, que é o que rege a sociedade. E a partir desse momento a pessoa entende que ela pode fazer o que ela bem entende. E quando ela faz, a gente se espanta. E aqui, gente, o livro, ele traz a questão da comparação, né, das consequências e dos resultados que a sociedade tem com base nessas questões dos valores. E aqui ele vai trazer o que ele chama de tal, não sei se é assim que fala, mas que é como se ele trouxesse esse valor moral universal, que é o valor que a gente cresce conhecendo na sociedade. Que nada mais é, gente, do que o valor cristão que a gente tem, porque a gente sabe que a origem dos valores morais está no valor cristão, nos mandamentos, em toda a questão que a Bíblia trouxe, do que se trata como sendo correto e errado. A gente sabe que a base da sociedade está fundada nesses valores morais que foram trazidos pelo cristianismo. Então, assim, ele trata o tal, aqui ele chama de tal, e no final, como eu falei, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso quando der as dicas sobre como ler o livro. Ele chama o tal nada mais é do que os valores morais. E ele trata isso durante o livro, explicando direitinho, né, como é que funciona. E eu vou ler mais um trechinho aqui pra vocês entenderem o quanto isso direto está ligado com a Bíblia. Estou na página 47. Da mesma forma, o tal admite o desenvolvimento a partir de dentro. Há uma diferença entre o avanço moral legítimo e a mera inovação. Do não faça aos outros o que não gosta que façam a você de Confúcio, para o dito cristão, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, há um avanço real. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente? O que Nietzsche falou nada mais é do que a Bíblia já falava. A Bíblia fala, né? Em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Então o que ele disse não é nenhuma novidade, a Bíblia já falava isso. E esse é o valor moral que rege a sociedade, assim como a gente entende que não é correto a gente roubar, não é correto a gente infringir leis, tudo isso está embasado primeiramente na Bíblia. E no momento em que a gente começa a brigar contra essas verdades que são valores universais, a gente começa a ter problema, porque a gente começa a não ter mais noção do que pode, do que não pode, e aí vira uma bagunça. E aí entra a questão, né, que você sai dos valores morais, que é outra questão que ele debate no livro, e aí ele traz o encerramento dele que ele fala assim: dando um passo para fora do tal, adentraram o vazio. Isso também não quer dizer que os seus súditos sejam pessoas necessariamente infelizes. Eles não são sequer seres humanos, são artefatos, ou seja, são coisas moldadas pela sociedade, por aqueles que regem, digamos assim, as regras e leis. A conquista final do homem revelou-se a abolição do homem.
eu não vou ficar lendo muito, porque alguns trechos isolados, eles acabam não fazendo tanto sentido, assim, sabe? Mas eu acho que esses trechos aqui que eu selecionei pra vocês são trechos que eu acho que eles trazem bastante da ideia do livro. Como eu falei, não é um livro fácil, em alguns momentos você se perde, mas alguns momentos são muito claros. Eu acho que algumas falas, inclusive algumas falas que eu trouxe aqui, eu acho que elas são muito... Você olha e você entende o que ele tá falando, não tem dúvidas, sabe? E ele é um livro que debate muito esse tema de questão de valores morais, da relativização da verdade, dessa questão da gente sair desse conceito da manipulação que a sociedade acaba tendo sobre nós e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um tema extremamente atual, é um livro extremamente atual. As pontuações que ele traz aqui são coisas que a gente vê hoje acontecendo na sociedade. Ele começa falando sobre materiais didáticos, ele começa falando sobre influência na escola. Pra quem tá atento, né, o que tá acontecendo na sociedade hoje, a gente vê o quanto que a escola, ela é um ambiente, escola assim, escola, faculdade, enfim, é um ambiente usado para moldar opiniões e valores, e a gente precisa estar atento, sabe? Realmente olhar, questionar, avaliar, não simplesmente se deixar levar por aquilo que estão dizendo que é o certo, porque já existe uma lei que diz o que é o certo. Não precisamos de outra para vir e confundir todas as coisas e a gente ficar sem parâmetro do que realmente é a verdade. A verdade, ela é absoluta. Não tem essa coisa de, é uma meia verdade. A verdade é relativa. Não existe isso. A verdade é uma verdade, porque no momento que a verdade passa a ser relativa, não se fala mais em verdade. Para mim foi uma leitura extremamente fora da minha zona de conforto nesse quesito, porque tem uma linha mais de estudo sociológico-filosófico. Foi desafiadora não só pela questão, né, dessa questão do tema, mas realmente a escrita. Como eu falei, gente, tem muitos momentos que parece que a leitura não tem coesão, sabe? Parece que as palavras estão fora de ordem, sabe? Não sei explicar, foi uma coisa confusa, mas tem os seus momentos assim de luz, de claridade, que você fala assim, tá, isso aqui faz sentido. Tem alguns momentos, especialmente acho que pro meio, pro final do livro, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, e aí eu comecei a entender melhor o que ele estava querendo dizer. Em relação às dicas para você poder ler esse livro e aproveitar melhor a leitura, eu não fiz isso, eu fui descobrir isso na hora que eu já estava no final, mas se você está aqui vendo essa resenha, por favor, siga este conselho, que eu acho que vai ajudar bastante. Não comece lendo o livro pelo capítulo 1, esse é o único livro, não vou falar que é o único, mas é um dos poucos livros que vocês vão me ver indicando, começando ele pelo final. Então comece a leitura do livro pelo apêndice. Por quê? Porque no apêndice você vai ter toda a explicação do que é o tal, o que de fato ele está querendo dizer com o tal, que é algo que ele simplesmente joga no meio do livro. No começo do primeiro capítulo ele fala assim, porque tem o tal, e o tal rege a sociedade, tarará, tarará, e você fica assim, mas o que é tal? Então no momento em que você ler o apêndice, né, você vai entender melhor o que é o tal. E como eu falei, gente, o tal nada mais é do que os valores, a lei natural, os valores morais que regem a sociedade, que são baseados nos valores cristãos. E aí ele vai falar ele vai trazer alguns exemplos, como a lei da benevolência geral, né, então ele vai trazer tanto exemplos de versículos bíblicos, quanto textos que estão em outros livros, em clássicos, em posicionamentos filosóficos e outras questões. Por exemplo, aqui, ele trouxe um exemplo, não matarás, que está no livro de Êxodo, né, aí tem um preceito egípcio antigo que fala assim, não faça terror com ninguém, que Deus não fará terror contigo. Então ele dá esses exemplos, então ele vai trazer vários exemplos, o que vocês vão ver, isso aqui tudo é exemplo do que ele tá querendo dizer com o tal. E no final, gente, também tem um apêndice mesmo, que são as explicações das referências bibliográficas que ele usou em cada capítulo, que ele separou por capítulo, e ele até deu uma boa desenrolada, sabe? Então eu acho que também vale a pena ler essa parte, porque ele comentou bastante, assim, não é aquele apêndice que só tem o tópico, não, ele tem quase como se fosse um outro capítulo do livro, sabe? Então se você for uma pessoa que realmente quer ler com profundidade e atenção, acho que vale a pena você fazer essa leitura do apêndice toda, e aí depois você vem e lê o livro todo. E é isso, vou deixar vocês com essa resenha, espero que vocês gostem do livro, que vocês, né, tenham uma boa experiência de leitura, que eu espero que vocês tenham gostado da resenha também. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua experiência, como é que foi pra você, se você achou muito difícil, se você achou fácil, se teve alguma coisa que te chamou mais atenção, compartilha aqui comigo nos comentários. E, gente, fica a dica, eu também vou deixar o link do livro aqui embaixo, o link da Amazon, lembrando sempre a vocês, gente, que se vocês tiverem interesse em adquirir este livro, qualquer outro item no site da Amazon, usem esse link que fica aqui embaixo, porque eu vou receber uma pequena comissão através da sua compra, isso não vai adicionar nenhum valor para você, é uma forma indireta de você apoiar meu trabalho aqui no YouTube. E lembrando também que agora vocês podem se tornar membros do canal, assim vocês têm alguns benefícios exclusivos, só clicar no botãozinho aqui embaixo também que tem tudo explicado como é que funciona. É isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, fiquem com Deus, tchau, tchau!